Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervianza e eu vim aqui falar para vocês sobre as previsões astrológicas para a semana que vai de hoje, dia 26 de abril, até o dia 3 de maio. Bom, vamos lá, vamos começar com o dia de hoje, né? A gente sempre começa com o dia de hoje. Bom, hoje a gente tem uma conjunção no céu entre Sol e Urano. Eu comentei isso brevemente num post que eu botei ontem no meu Instagram sobre isso e até mandei para os meus assinantes, porque eu queria que vocês estivessem preparados. Porque com Sol Urano é uma energia que fala do inesperado, né? É uma energia onde tudo pode acontecer, inclusive pode acontecer nada. Então, assim, para quem não estava esperando ter um dia tranquilo, hoje pode ser qualquer coisa menos um dia tranquilo. E para quem estava esperando algum evento assim gigante acontecendo hoje, podemos acabar decepcionados, porque pode ser um dia onde simplesmente não acontece nada. Mas do que fala esse Sol, essa conjunção entre Sol e Urano, que está acontecendo a 6 graus de touros, e que 6 graus de touro que vai ser especialmente sentida por quem tiver qualquer coisa entre 4 e 8 de touro, aquário, leão ou escorpião. Essa conjunção, ela fala de uma descontinuidade em alguns hábitos, hábitos em relação à nossa forma de nos sentirmos seguros ou de administrar e lidar com questões materiais, que são assuntos de touro. Urano fala de atualização. Existem algumas questões que precisam ser atualizadas. E a gente está empurrando isso com a barriga e não está fazendo como deveríamos estar fazendo. Então o Sol bota a luz nisso, traz sua consciência. Trazendo a consciência, seja a necessidade de que é preciso mudar ou a realização de que as coisas já mudaram e que não vão voltar a ser como eram antes, né? Então aqui a gente está falando de novos valores, a gente está falando de novos recursos, a gente está falando de novas fontes de dinheiro, de receita também, porque touro fala de dinheiro, né? E a gente está falando da gente ter que adotar uma postura mais desapegada, necessariamente, embora touro seja um signo que fala da gente ser mais apegado às questões. Urano pede um desapego, ele pede que a gente olhe com objetividade, a gente pede que a gente olhe em terceira pessoa, para a gente poder avaliar as coisas com mais clareza. Então, aquilo que a gente anteriormente considerava valioso, a gente vai ter que dar um passo atrás e olhar e ver se é isso mesmo, tá? Aqui a gente pode estar falando de um processo em particular que fale de descontinuidade, de disrupção, a gente pode estar falando de um episódio, ou a gente pode estar falando simplesmente da realização, de que algo não é mais possível, que não é mais possível que as coisas sejam como eram antes, tá? Hoje a gente também tem Mercúrio e Júpiter no céu, aqui a gente está falando de uma quadratura, Mercúrio está em Áries, Júpiter está em Capricórnio, e quando a gente tem Júpiter envolvido por quadratura com o planeta pessoal, a gente geralmente está falando de impulsividade, e a gente está falando de assertividade, porque a gente está envolvendo aqui Mercúrio, que são os nossos processos de comunicação e de pensamento e de verbalização. Então aqui a gente pode estar, pode acontecer hoje algum tipo de comunicação inesperada, né, que tenha um toque de impulsividade, né, e que é baseada numa grande ideia. É uma quadratura com Júpiter, então a tendência ao exagero está presente, né, e talvez haja potencial para aquilo, mas a gente precisa tomar cuidado para não se comprometer com mais do que a gente deve e para a gente não forçar muito a barra, porque de repente no afã de conseguir o que a gente quer, do que a gente vê que é possível, a gente pode acabar forçando uma barra e isso pode acabar jogando contra a gente. Aqui a gente tem que ter em mente que a pessoa com quem a gente está se comunicando, o nosso público pode ou não estar naquela onda, naquela vibe, pode ou não comprar essa ideia. Então, assim, a gente vai levar melhor o aspecto se a gente considerar que talvez a gente não deveria tentar convencer ninguém de nada. A gente deveria simplesmente colocar a ideia lá fora e ver quem comprar, comprou, quem não comprar, não comprou, né? O dia de hoje, de uma maneira geral, ele fala de progresso, né? Porque é só Urano, é Mercúrio e Júpiter, né? A gente tá falando aqui de um dia onde realmente não tem muita escolha além de seguir adiante, né? Mas a gente, porque a gente tem uma atualização, né?
né, de recursos, uma atualização de perspectiva, né? A gente só precisa tomar cuidado para não levar as coisas muito longe, para não se comprometer com mais do que a gente deve e pode, né? E a gente tem que tomar cuidado com, se a gente decidir jogar algo fora, só Urano, a gente tem que tomar cuidado que a gente realmente não tá jogando fora algo que depois a gente vai se arrepender, porque a gente ainda precisa daquilo. Tá? Dia 27, a gente tem Mercúrio entrando em Touro. Nessa entrada em Touro, ele vai fazer um trígono com o nó do Sul em Capricórnio, que a gente está falando de informações que vão ser vão estar muito apoiadas na realidade, Touro e Capricórnio, Terra, e que questões do passado, nó do Sul, podem vir definir aquilo que está sendo dito. Essa definição vai ficar ainda mais marcada no dia 28 de abril, porque Mercúrio vai fazer uma quadratura com Saturno em Aquário, e esse Saturno em Aquário ele vai colocar limites muito claros àquilo que é dito. Então, assim, hoje que a gente tem essa quadratura Mercúrio-Júpiter, que a gente está falando pelos cotovelos, a gente está prometendo mais do que a gente pode, porque a gente acredita, a gente está muito otimista, no dia 28, Saturno vai falar assim, olha só, tá tudo bem, crescimento, tal, tudo que você quiser, mas quais são os fatos? Vamos nos ater aos fatos, né? Então, essa definição vai ficar mais acentuada no dia 28 por causa dessa quadratura que Mercúrio vai receber de Saturno, né? Mas no dia 30 a gente tem uma explosão de verdade, de insight, de realização, algo inesperado, uma comunicação inesperada, porque Mercúrio vai fazer uma conjunção com Urano em Touro a 6 graus. No dia 3 de maio, a gente tem Vênus fazendo a primeira quadratura com Netuno em Peixes. Eu comentei com vocês que eu ia falar mais dessa quadratura, e o dia que eu vou falar mais dessa quadratura chegou. É hoje, porque a gente vai ter no dia 3 a primeira quadratura, né? Então, assim, do que a gente está falando dessa quadratura? Essa quadratura ela vai acontecer 3 vezes. No dia 3 de maio, no dia 20 de maio, que vai acontecer retrógrado, e depois no dia 27 de julho. A quadratura vai acontecer nos graus 20, todas as vezes, tá? Então, aqui, a gente está falando de uma situação que vai envolver ilusão e desilusão. Sempre que envolve Netuno, envolve ilusão e desilusão. E a gente vai sentir isso mais, para quem vai sentir isso mais vai ser quem tiver qualquer ponto ou planeta ou ângulo entre 19 e 21 dos signos mutáveis, Peixe, Gêmeos e Sagitário, tá? Bom, Vênus em Gêmeos, quadrando Netuno, vai falar de uma grande probabilidade de desilusão, porque as nossas escolhas, né, sobre aquilo que a gente quer, que a gente ama, que a gente deseja, elas não estão muito claras. A gente pensa que está escolhendo algo que a gente quer, ou a gente pensa que sabe o que está escolhendo, mas não é bem assim, tá? Aqui a gente, como Vênus está em Gêmeos, pode estar falando de mais de uma opção amorosa, mais de uma opção financeira, mais de uma opção em relação a valores, em relação a relacionamentos, né? Ou a gente pode estar falando, de repente, daquele flerte que não leva a lugar nenhum, que é tentador, que nos confunde, mas que, na verdade, tem muito pouca substância ali pra gente, tá? A gente pode até saber o que nos faz feliz, ou a gente pode acabar indo atrás daquela emoçãozinha ali, né? E acabar fazendo algo que compromete os nossos valores pessoais, aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente realmente deseja. A gente pode estar indo atrás de algo que a gente pensa que a gente quer, ou que a gente pensa que vai entregar o que a gente quer, quando na verdade não é nada disso, né? Então a gente precisa ficar atento a mensagens, propostas amorosas, propostas financeiras que surjam nesse período, porque de agora até julho, até o final de julho, até o dia 27 de julho, não vai estar muito claro a respeito do que a gente está falando aqui, não, tá? Aqui a gente vai ter um período de Vênus retrógrado, né? Então a gente vai precisar, vai ser bom a gente poder usar esse período de Vênus retrógrado para olhar para o que é que a gente está realmente aí, o que está nos tentando, e ver o que é que tem de conteúdo, de substância aí. Netuno dissolve aquilo que toca, e a gente está falando de uma quadratura. Então aqui, essa dissolução, ela pode ser tensa,
e levar à desilusão, né? Porque a quadratura ela fala sempre de uma crise, né? Que leva a uma sensação de debilitação. A gente se sente mais debilitado, mais fragilizado, sabe? A gente fica meio sem limite, a coisa fica meio sem forma, né? E aí, aqui, o que é certo, o que é verdade, o que é saudável fica difícil de definir, né? O fato que isso vai acontecer 3 vezes, sugere pra gente que existe uma repetição dessa mensagem tentadora, uma repetição dessa mensagem confusa a respeito de amor, relacionamento ou finanças, né? E a gente precisa tomar cuidado com qualquer pessoa que surja na nossa vida nesse período, tá? Vamos usar a energia de Vênus retrógrada de maneira positiva, revisando cuidadosamente os fatos, fazendo as perguntas e esperando. Nada de tomar decisões, nada de dar passos, de agir, nada de assumir compromissos, nada disso, tá? Netuno vai revelar a verdade para você, né? Ainda que no princípio as coisas fiquem muito nebulosas. Eventualmente, o véu da mentira vai cair e você vai ver as coisas mais claramente. E aí o que você vai ver é uma versão fria, clara, transparente e realista daquele teu ideal mágico, né? Daquele teu sonho maravilhoso. Agora que você já sabe o que esperar dessa quadratura Vênus-Netuno, né? Vamos lá, algumas sugestões sobre como você pode lidar com as dificuldades que devem surgir enquanto essas quadraturas estiverem ativas, ou seja, entre 3 de maio e 27 de julho. Primeiro, nada de tomar decisões finais a respeito de nenhum assunto relacionado a Vênus, dinheiro, relacionamentos ou valores. Por favor, tá? As coisas não são o que parecem ser. Segundo, a gente precisa saber que a gente ter 100% de certeza na nossa intuição, nosso coração, nossa alma, né? Que a gente encontrou o príncipe encantado, não significa nada, porque agora a gente vai ter 100% de certeza de tudo e tá tudo confuso e coberto pelo véu da ilusão de Netuno. Então, assim, ai, mas eu tenho certeza, eu sinto a minha intuição. Caguei pra sua intuição. Cala a sua intuição, fica quieto e nenhuma decisão é tomada até 27 de julho, tá? Não passe por cima, nem ignore, nem jogue embaixo do tapete nenhuma informação, nenhum sinal, nenhuma dica de comportamentos duvidosos, nenhuma indicação de que algo tá meio suspeito, não tá muito claro, nenhuma informação que esteja faltando, nenhuma dúvida que você tenha. Não é hora de passar um pano, botar um pano quente, não é hora de deixar de lado, não é hora, é hora de ficar atento e de coletar informação, tudo isso que cria dúvida e compilar isso no teu arsenal de fatos para te ajudar a tomar essa decisão que você tiver que tomar a partir de julho, tá? Uma relação do passado que retorna. Se não funcionou antes, por que vai funcionar agora? Essa é a grande pergunta, tá? Não, se você tem que ver se tem alguma razão pra você acreditar que vai funcionar agora. E aqui a gente tá falando de relacionamento amoroso ou de relacionamento comercial, porque Vênus fala de dinheiro, tá? Por mais irresistível, por mais maravilhoso, por mais perfeito, por mais que pareça ter sido enviado por Deus, pelo destino, pelo universo, não é porque algo parece irresistível que você precisa abrir os braços e se jogar naquilo. Você pode esperar, porque se tiver sido realmente mandado por Deus, pelo destino, pelo universo, o que quer que seja, vai esperar até 27 de julho, gente. Não vai terminar antes de 27 de julho por causa disso, tá? Se você perder de vista o que é saudável, o que é real, né? Tenta focar naquilo que te torna forte como pessoa e
e tenta recorrer a pessoas da sua confiança para pedir conselho, para ouvir conselho, pessoas que sejam realistas, que sejam muito lógicas e que consigam falar para você, que você possa olhar para ela e falar assim, cara, eu tô vendo isso, você tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo? Se ela não estiver vendo a mesma coisa que você tá vendo, segura a onda. Aliás, de qualquer maneira, independente disso, segura a onda. Não é momento de decidir nada, tá? Negar aquilo que tá na sua cara a respeito de uma pessoa, situação, relação, não vai torná-la aquilo que você quer que ela seja e nem vai torná-la melhor. Negar a verdade não faz a verdade desaparecer, só te coloca em situação de risco. Então é preciso ter isso em mente, tá? Amores, é isso. Espero que vocês tenham uma ótima semana e a gente se vê por aqui. Um beijo enorme pra vocês.